Oi, eu sou a Paula do canal Estudos em Infâncias e hoje na nossa formação Pocket nós vamos falar sobre Friedrich Froebel. Se você quer estudar um pouquinho sobre ele, a gente pede para que você se inscreva no canal, compartilhe muito esse vídeo e não deixe de deixar o seu joinha e também fazer algum comentário que é muito importante para a gente. Friedrich Froebel é filho de pastor protestante. Ele nasceu na Alemanha no ano de 1782. 9 meses depois do seu nascimento, a sua mãe veio a falecer e ele foi adotado por um tio e acabou vivendo uma infância solitária e se empenhou em aprender matemática e linguagem explorando a floresta perto de onde ele morava. Após ele cursar informalmente algumas matérias na Universidade de Jena, ele tornou-se professor e ainda jovem fez uma visita à escola do pedagogo Pestalozzi lá na Suíça. No ano de 1811, ele foi convocado para lutar nas guerras napoleônicas. Depois disso, ele fundou a sua primeira escola no ano de 1816, também na Alemanha. E em 1826, ele publicou seu livro mais importante, chamado A Educação do Homem. Em seguida, ele foi morar na Suíça, onde treinou professores e dirigiu um orfanato. Essas experiências serviram de inspiração para que ele fundasse o seu primeiro jardim na infância, na cidade alemã de Blankenburg. Paralelamente a tudo isso, ele administrou uma gráfica que imprimiu milhares de instruções de brincadeiras e canções para serem aplicadas nas escolas e em casa. No ano de 1851, confundindo Froebel com um sobrinho esquerdista, o governo da Prússia proibiu as atividades do Jardim da Infância. O educador morreu no ano seguinte, mas o banimento só foi suspenso no ano de 1860. Os jardins da infância se espalharam pela Europa e pelos Estados Unidos, onde foram incorporados aos preceitos educacionais do filósofo John Dewey. Froebel foi um dos primeiros educadores a considerar o início da infância como uma fase de importância decisiva na formação das pessoas. Ideia hoje que é consagrada pela psicologia, ciência do qual ele é um dos precursores. Froebel viveu em uma época de mudança de concepções sobre crianças e esteve à frente de processos na área pedagógica como fundador do Jardim da Infância, destinado sempre aos menores de 8 anos de idade. O nome reflete um princípio que Froebel compartilhava com outros pensadores do seu tempo, o de que a criança é uma planta na fase inicial de sua formação, exigindo cuidados periódicos para que ela cresça de maneira saudável. Ele procurava, na infância, o elo que igualaria todos os homens à sua essência boa e divina, ainda não corrompida pelo convívio social. As técnicas utilizadas até hoje na educação infantil devem muito a Froebel. Para ele, as brincadeiras são o primeiro recurso no caminho da aprendizagem. Não são apenas diversão, mas um modo de criar representação do mundo concreto com a finalidade de entendê-lo. Com base na observação das atividades dos pequenos com jogos e brinquedos, Froebel foi um dos primeiros pedagogos a falar na autoeducação, um conceito que se difundiria no início do século XX, graças aos movimentos da nova escola, com Maria Montessori e Celestine Freinet como um dos seus grandes representantes. Duas tendências históricas são essenciais para a compreensão da obra de Froebel. Uma é a valorização da infância, que passou entre os séculos XVIII e XIX a ser encarada como uma fase da vida com particularidades bem marcantes e com uma duração longa. Nessa época também surge o conceito de adolescência. Havia pouco tempo, era muito comum que meninos europeus de 7 anos entrassem, por exemplo, para as Forças Armadas. Cerca de um século antes do nascimento de Froebel, tamanha era a mortalidade infantil que a infância não passava de um período teste para candidatos a adultos. Na Idade Média, segundo o historiador Felipe Arries, a ideia da infância simplesmente não existia. As crianças eram adultos à espera de adquirir uma estatura normal. Outra tendência histórica marcante no período de Froebel que viveu foi o individualismo burguês.
simbolizado pela figura do Napoleão, que encarnava o ideal do homem que se faz sozinho e acabou se tornando o imperador da França. Por meio de brinquedos que desenvolveu depois de analisar crianças de diferentes idades, Froebel previu uma educação que, ao mesmo tempo, permite treinos de habilidades que elas já possuem e também impulsiona o surgimento de novas habilidades. Desta forma, seria possível a criança exteriorizar o seu mundo interno e interiorizar as novidades vindas de fora, que é um dos fundamentos do aprendizado, segundo o pensador. Ao mesmo tempo que pensou sobre a prática escolar, ele se dedicou a um sistema filosófico que lhe desse sustentação. Para Froebel, a natureza era a manifestação de Deus no mundo terreno e expressava a unidade de todas as coisas. Na totalidade em Deus, decorria uma lei de convivência dos contrários. Tudo isso levava ao princípio de que a educação deveria trabalhar os conceitos de unidade e harmonia, pelos quais as crianças alcançariam a própria identidade e a sua ligação com o eterno. A importância do autoconhecimento não se limitava à esfera individual, mas seria ainda um meio de se tornar melhor a vida em sociedade. Além do misticismo e da unidade, a natureza continha, de acordo com Froebel, um sistema simbólico conferido por Deus. Era necessário desvendar os símbolos para conhecer o que é espírito divino e como ele se manifesta no mundo. A criança, segundo o educador, trazia em si a semente divina de tudo o que há de melhor no ser humano. Cabia à educação desenvolver esse germe e não deixar que ele se perdesse. Froebel considerava a educação infantil indispensável para a formação da criança, e essa ideia foi aceita por grande parte dos teóricos da educação que vieram depois dele. O objetivo das atividades e dos materiais nos jardins da infância eram determinados de antemão para oferecer o máximo de oportunidades e tirar proveito educativo dessa atividade lúdica. Froebel desenhou círculos, esferas, cubos e outros objetos que tinham o objetivo de estimular o aprendizado. Eles eram feitos de material macio e manipulável, geralmente com partes desmontáveis. As brincadeiras eram acompanhadas de música, versos, dança. Os objetos criados por Froebel eram chamados de dons ou presentes e haviam regras para usá-los, que precisariam ser dominadas para garantir o aproveitamento pedagógico. As brincadeiras previstas por Froebel eram quase sempre ao ar livre para que a turma interagisse com o ambiente. Todos os jogos que envolviam os dons começavam com as pessoas formando círculos e movendo-se cantando, pois assim eles conseguiam atingir a perfeita unidade. Para Froebel, era importante acostumar as crianças a trabalhos manuais. A atividade dos sentidos e do corpo despertaria o germe do trabalho, que, segundo o educador alemão, seria a imitação da criação do universo por Deus. O caminho para isso seria deixar a criança livre para expressar o seu interior e perseguir seus interesses. Froebel adotava assim a ideia contemporânea de aprender a aprender. Para ele, a educação não se desenvolve espontaneamente. Quanto mais ativa é a mente da criança, mais ela é receptiva a novos conhecimentos. O ponto de partida do ensino seriam os sentidos e o contato que eles criam com o mundo. Portanto, a educação teria como fundamento a percepção de maneira como ela ocorre naturalmente nos pequenos. Isso não quer dizer que ele descartasse totalmente o ensino diretivo, visto como um recurso legítimo caso o aluno não apresentasse o desenvolvimento esperado. De modo geral, no entanto, a pedagogia de Froebel pode ser considerada como defensora da liberdade. O educador acreditava que as crianças traziam consigo uma metodologia natural que as levava a aprender de acordo com seus interesses por meio de atividades práticas. Ele combatia o excesso de abstração da educação do seu tempo, argumentando que ele afastava as crianças do aprendizado. Na primeira infância, dizia que o importante era trabalhar a percepção e aquisição da linguagem. No período propriamente escolar, seria a vez de trabalhar religião, ciências naturais, matemática, linguagem e artes. Froebel defendia a educação sem imposições às crianças, porque, segundo a sua teoria, elas passavam por diferentes estágios de capacidade de aprendizado, com características específicas,
que antecipando assim as ideias do Jean Piaget. Froebel detectou 3 estágios: a primeira infância, a infância e a idade escolar. Em seus escritos, ele demonstra como a brincadeira e a fala observadas pelo adulto permite aprender o nível de desenvolvimento e a forma de relacionamento infantil com o mundo exterior. Froebel não faz separação entre religião e ensino, consagrado atualmente, mas via a educação como uma atividade que a escola e a família devem realizar juntas. E é uma outra característica que o aproxima da contemporaneidade. Diante das atividades espontâneas dos nossos bebês e crianças, você já pensou que existe uma oportunidade de entender a psicologia de cada um e também de depreender algumas características de faixa etária que eles pertencem? Pois é, foi assim, a partir dessa observação, que Froebel desenvolveu todo o seu pensamento para a educação das infâncias. Para você saber mais, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo algumas publicações feitas pelo Froebel. E se você conseguir de alguma forma esses escritos, conta pra gente nos comentários. Essa foi a nossa formação Pocket da semana. Quinta-feira que vem tem mais. Tchau!